em nosso terceiro vídeo, a gente começa efetivamente o lançamento estrutural, começando pelos pilares do pavimento tipo. Então, lá na nossa árvore de edifício, a gente vai abrir aqui o nosso edifício, né, que é o primeiro. Vamos em pavimentos e em pavimentos do tipo. A gente vai abrir o modelador estrutural desse pavimento. Novamente, pode clicar duas vezes aqui, ou clicar na canetinha lá em cima. Todos levam para o mesmo lugar. Então, está aqui a nossa arquitetura. O que a gente vai fazer? A gente passou pelo modelo. Se a gente quer lançar os pilares, a gente vai trabalhar com esse menu aqui de pilares. Então, a regra básica de lançamento estrutural é o seguinte: a gente sempre tem que colocar as informações que a gente quer. Então, aqui em dados atuais, a gente vai incluir as informações do nosso pilar, dimensões. E aí, depois a gente vem aqui inserir pilar nessa outra aba. Então, vamos lá. Dados atuais. Aqui a gente pode mudar a numeração, pode colocar outro título, enfim, tá? Isso aqui vocês vão realmente testando e vão entendendo o seu funcionamento, mas o básico aqui a gente vai ter em seção, a gente vai ter aqui as dimensões do nosso pilar, e aí a gente vai colocar as dimensões do nosso pilar como sendo 19 por 50. Tá? Então, a nossa seção vai ser largura 19, deixa eu só corrigir aqui, isso, 19 por 50. E aí, como minhas paredes são de 25, se eu tirar 25 menos 19, fica 6 centímetros, que é exatamente o meu revestimento. Então, eu vou colocar aqui, ó, no revestimento, 3 centímetros de revestimento. Vale a pena vocês testarem sem isso e depois com isso, para vocês entenderem a diferença que a gente tira. Feito isso, a gente vai dar um OK, não vai mudar nada, mas agora as informações que a gente incluiu estão aqui, 19 por 50, 3 centímetros de revestimento, começando pelo pilar P1. E a gente vai inserir o pilar. Pessoal, inserir pilar. Eu preciso primeiro que todos entendam alguns comandos básicos, anotem realmente que são importantes. Olha só, aqui eu estou com o pilar com o ponto de referência, o centro. Então, não tem como eu colocar ele aqui olhando pelo centro. Até tem, né? Mas fica mais difícil. Então, a gente vai ter dois comandos básicos aqui, ó. O primeiro deles é o F2. Então, digita F2 no teclado, você vai ver, ó, que o ponto de referência vai se alterando. Então, se eu quero lançar ele aqui em cima, ó, o ponto de referência agora está OK. Se eu apertar F2, ó, eu vou modificando até eu encontrar o ponto de referência que eu quero. Achou o ponto de referência que você quer? É só apertar, né? Clicar com o botão direito e botão esquerdo do mouse. Está lançado o nosso pilar P1. Quer colocar o pilar P2? Você pode vir novamente aqui em inserir pilar, ou apertar Enter, ou apertar o botão direito do mouse. Ele vai repetir o último comando que você deixou. E aí, o segundo item que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a gente nem vai usar aqui, mas é importante a gente conhecer, que é o F4. Se você apertar F4, ó, ele rotaciona o pilar. Então, a gente tem o F2 para modificar a posição dele de referência e o F4 para rotacionar. Então, ó, imagina que eu quero lançar esse aqui do lado, eu vou apertando F2, cheguei na posição que eu quero, dei um OK. Percebe que ele deixou 3 centímetros de revestimento de cada lado? É isso aqui que eu queria. Vou repetir o comando e vou lançar os outros dois. Aqui. E o último aqui. OK, feito o lançamento dos meus pilares da edificação. Errei algum, não tem nadinha. Você seleciona ele, ou eles, né, se for o caso, e apaga. Errei, dá um Ctrl Z e ele volta. Tá? Então, esses comandos mais básicos são bem corriqueiros, a gente já conhece eles de outros tempos. Então, está aqui o meu lançamento. Eu quero só reforçar aqui alguns conceitos com vocês, não precisam necessariamente para esse projeto desenvolver. Mas a gente tem alguns aspectos aqui. Ó. Por exemplo, esse pilar é 19 por 50. Mas se eu fiz lá o processamento e vi que eu preciso aumentar ele, aí eu vou clicar aqui 2 vezes nesse pilar, clicar aqui 2 vezes no nome do pilar, ou então selecionar ele e vir aqui em alterar pilar, e aí você modifica as dimensões, sei lá. Ele não consegue mais ser 19 por 50, agora ele vai ter que ser 25 por 50. Eu vou dar um OK. Percebe o que aconteceu? Ó? Ele puxou para cá. Por quê? Porque o ponto de referência foi esse aqui. Vou novamente. Ó. Se eu aumentar isso aqui agora para 70, ó, ele veio para baixo. Por quê? Porque o ponto de referência está lá em cima.
Mas imagina que não é isso que você queria. Vou dar um Ctrl Z aqui. Mas você queria que ele fosse para fora. Então, você tem que mudar o ponto de referência. O ponto de referência não está aqui em cima. Você vai vir aqui, ó, em ponto fixo. É o ponto que você não quer mudar. Aí eu vou clicar aqui. Ó. Ele até colocou um símbolo para nos indicar isso. Agora, se você alterar o pilar, sei lá, vou botar aqui, ó, 25 por 60. Olha o que ele vai fazer. Entende? Então, em algumas situações, vai ser relevante a gente colocar essa informação, a gente dizer quem vai ser o ponto fixo do meu pilar. Eu poderia editar, mas eu vou dar aqui um Ctrl Z para voltar ele para a situação original. A mesma coisa vocês podem fazer se quiserem rotacionar um pilar. Então, eu tenho aqui o pilar P2, mas, na verdade, eu quero ele rotacionado. Então, eu vou selecioná-lo, alterar pilar, e aqui eu coloco, ó, o ângulo de inserção está 0. Eu coloco aqui 90, por exemplo, ele vai rotacionar. Aí, novamente, se você trabalhar direitinho com o ponto fixo, isso aqui não vai ser um problema. Então, vale a pena vocês treinarem, né, essa parte de rotação de um pilar, porque muitas vezes isso acontece. A gente pré-define algo na concepção inicial e a gente vai ter que alterar isso em algum momento por analisar uma questão de estabilidade global, por questão realmente de resistência, taxa de armadura, etc. Então, vale a pena vocês estudarem melhor essa parte de ponto fixo e alteração de pilar, porque em algum momento ela vai ser importante para a gente. Então, é isso, pessoal. Obrigado. Até o próximo vídeo.